Então, na aula de geografia de hoje, nós vamos estar aqui falando sobre os climas do Brasil, tá bom? Então, vamos dar uma adiantadinha aqui, falar um pouquinho sobre o clima do Brasil. A gente já falou aqui sobre o tempo atmosférico, que não é o mesmo que clima, que a gente viu semana passada, que o clima ele vai variando de região para região, e nós temos aí deixa eu colocar aqui o coleguinha. Nós temos aí o movimento de rotação e de translação. O de rotação, que é o movimento que ocorre aí da Terra em torno dela mesma. O de translação, que acontece ao redor do Sol. Falamos aí sobre o ano bissexto, semana passada. E nós falamos também sobre as zonas de iluminação que aquecem aí a Terra. Que temos as zonas temperadas, que é onde nós estamos aí, que fica entre os trópicos. Nós temos aí, desculpa aí, gente. Temperada, que ela fica entre o polo e a linha do Equador, entre os polos e a linha do Equador, por aí. A zona tropical, que corresponde à região do planeta que está situada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, esses sim que estão entre os trópicos, que é a zona tropical, que confundiu aqui com a temperada. A temperada, ela está correspondente às regiões do planeta localizadas entre os polos e os círculos. Então, os círculos polar, Ártico e Antártico, e os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, estão ali as zonas temperadas. E as zonas polares são as que ficam no topo e aqui abaixo do nosso planeta, que é a zona glaciar e a Antártica. Então, a gente tem aí os climas do Brasil e que a gente vai estar falando hoje. A gente já falou sobre as zonas de iluminação e aquecimento, falamos sobre as estações do ano e a gente vai estar aqui hoje falando sobre o clima do Brasil, onde a maior parte do Brasil, ela situa-se... Só um momentinho, viu, gente? E nós falamos sobre as estações do ano e hoje nós vamos falar sobre o clima do Brasil, que a maior parte do Brasil, ela situa-se aí na zona tropical, certo? Que é a região mais quente da Terra. Então, nós estamos situados, aí nós brasileiros, nosso planeta, nosso Brasil, nosso país aí, ele está na zona mais quente da Terra. E por isso, o nosso país, ele predomina aí os climas quentes, com temperaturas elevadas e quantidades variáveis de chuva. Então, vamos aqui, vem com a tia, para a gente estar falando um pouquinho sobre esses climas do Brasil. O clima, gente, ele é caracterizado pelas condições atmosféricas, que predominam aí em um determinado lugar, ou seja, pela ocorrência de eventos, chuvas ou secas, frios, calor. No Brasil, vai prevalecer aí os climas quentes, isto é, aqueles em que a temperatura atmosférica elas permanecem elevadas na maior parte do ano. Então, predomina aqui que o pessoal pensa que é verão o ano todo, só que não é verão o ano todo, são as temperaturas que estão aí elevadas, porque passa a maior parte do ano aí quente, prevalece os climas quentes, que a temperatura ela vai estar sempre ali acima, tá? E o predomínio de climas quentes no Brasil, ele deve à posição geográfica do nosso país. Então, ele está situado aí na zona tropical, e essa zona tropical é a mais quente, é a região mais quente da nossa terra. E sobre os climas, nós vamos conhecer aqui alguns principais climas do Brasil. Então, nós temos aqui o clima equatorial, que é um clima quente e muito úmido, com grandes quantidades de chuvas durante o ano todo. Então, tem altas temperaturas e taxas de pluviosidade o ano todo, ou seja, taxas de chuva muito grandes. E a baixa amplitude térmica. Então, no equatorial, o quente ele é muito quente e úmido.
grande quantidade de chuva durante o ano todo. Nós temos também o clima tropical. Ó, no clima tropical, é um clima quente com 2 estações do ano aí bem distintas. O inverno seco e o verão chuvoso. Então, na estação que tiver seca lá, vai estar sendo inverno. E o verão vai estar chuvoso, gente. É bem interessante isso, né? Porque é um clima quente com essas 2 estações que a gente sempre imagina que o inverno ele vai ser chuvoso e o verão vai ser bem quente. Só que esse clima tropical, ele vem com essas 2 estações distintas. O inverno vai ser seco e o verão ele vai ser chuvoso. Então, muita gente confunde aí, troca, aí acha que o inverno está sendo verão e o verão está sendo inverno. Aí fala, é as chuvas de inverno, só que não são chuvas de inverno, são chuvas de verão, tá? Nós temos também aqui o clima, nós temos também o tropical semiárido, gente, que é o clima quente e seco, é o que a gente chama também de tropical semiárido. É um clima quente e seco, com as mais elevadas temperaturas médias do país e as menores quantidades de chuvas. Então, as chuvas são irregulares, bastante quente, bastante seca. Então, clima semiárido, ele é um clima quente e seco, que é mais ou menos da nossa região Nordeste, sempre tem mais esse clima semiárido aí, que é um clima quente e seco, com as mais elevadas temperaturas, quentíssimo, que a gente pensa até que vai derreter, como a colega semana passada disse, tem tanto calor aqui que eu estou derretendo, tia. E as chuvas tem menos nesse clima aí, por conta desse clima semiárido. Nós temos também... Oi? Não, meu amor, não é você não, você já foi. Nós temos também o clima tropical. Nós temos aqui o clima tropical atlântico. Deixa eu ver se outro aqui. Vê? O clima tropical atlântico com altas temperaturas e chuvas regulares. Então, isso ocorre no Nordeste, chove mais no inverno, e no Sudeste chove mais no verão. Bem diferente aqui, ó. No verão, no Sudeste é onde mais chove. E acontece aí grandes deslizamentos, infelizmente, na região Sudeste. Não sei se vocês já assistiram algum jornal, alguma coisa que já teve aí. Sempre acontece aí final de ano, mês de janeiro, dezembro de janeiro, fortes chuvas que acabam alagando, tendo aí as quedas de barreiras aí, porque chove muito no verão e acaba que a terra não vai suportando tanta água e acaba levando também, que tem a questão da erosão, né? A gente já estudou. Nós temos também o clima tropical de altitude, que é um clima que ocorre nas áreas do Planalto e de serras com mais de 1.000 metros de altitude. Então, ocorre em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ocorre isso lá no Sudeste. Serras com mais de 1.000 metros e também tem nos estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná, tá? Então, além do Sudeste, nós temos aí uma parte da região Centro-Oeste e outra do Sul. E as temperaturas médias, elas são as mais baixas do que a do clima tropical. Então, o tropical de altitude, ele ocorre em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná. E, finalizando, nós temos o clima subtropical, com baixas temperaturas, chuvas regulares e bem distribuídas. Esse clima com as temperaturas mais baixas do país, com ocorrência de neve ou geada. Acontece muito aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? Ocorre mais aí na região sul, com ocorrência de neve ou geada, e as áreas de clima tropical localizam na zona temperada do sul.
Então, o sul do país ele está mais abaixo aí dessa zona, da zona tropical. Então, ele está na subtropical. Então, tem essas temperaturas aí, esse clima aí mais situado, mostra mais aí. Então, as temperaturas, as chuvas são bem regulares e bem distribuídas. Diferente do restante do Brasil, que está aí na zona tropical. E o sul do Brasil ele está mais para a zona temperada. Certo? Vamos prestar atenção aqui no resumo de tudo isso que eu falei aqui para vocês agora. Esse pequeno vídeo é um resumo do que foi dito aqui agora para vocês. Show? Compartilha o som. Vamos, amore. Amore, cadê você? Vamos lá. Esse bicho hoje ele não quer trabalhar, hein? Bora. Geografia. Climas do Brasil. A maior parte do território brasileiro encontra-se nas áreas de baixas latitudes, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Por conta disso, predominam os climas quentes e úmidos. Tipos de clima do Brasil. O Brasil possui 6 tipos de climas diferentes: o equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo e subtropical. O clima equatorial é um clima típico de regiões próximas da linha do Equador. Apresenta temperaturas elevadas e muita chuva durante a maior parte do ano. O clima equatorial é quente e úmido. Ele predomina em toda a região da Amazônia e parte do centro-oeste. Possui temperatura média anual superior a 25 graus. Clima tropical. O clima tropical é predominante na região centro-oeste. Possui estações bem definidas, inverno seco e frio, e verão quente e chuvoso. As temperaturas médias anuais são superiores a 18 graus. Quanto à umidade, predomina o clima semiúmido. Clima tropical semiárido. Esse clima é típico da região nordeste do Brasil. Nele existem algumas áreas com maior presença de chuvas e outras onde as chuvas são mais raras e ocorrem as temperaturas mais altas do país. As temperaturas médias anuais é de 27 graus. As chuvas, além de regulares, não superam os 800 milímetros por ano. Clima tropical de altitude. Esse clima predomina nas áreas serranas da região sudeste, por causa da altitude mais elevada. Apresenta as temperaturas mais baixas de toda a região tropical, com média inferior a 18 graus. Clima tropical litorâneo. Predomina na maior parte do litoral do país, do Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro. Sofre influência da massa de ar tropical atlântica, portanto, é quente e chuvoso, com temperaturas médias anuais entre 18 e 26 graus. Clima subtropical. Esse clima ocorre na região sul do país, abaixo do Trópico de Capricórnio. Possui 2 estações do ano bem definidas: verão quente e inverno rigoroso, com presença de geadas ou neve. As temperaturas médias anuais quase sempre ficam abaixo de 18 graus. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano. Espero que tenha gostado. Deixe seu like se gostou e se inscreva no canal. Até mais. Então, aí vocês acabaram de ver um pouquinho o resumo sobre os climas do Brasil, onde falou do clima equatorial, do tropical, tropical semiárido, tropical de altitude, subtropical, falou do tropical do litorâneo, que a gente não tem aqui no nosso livro, mas falou aí um pouquinho, mas não falou porque a gente não vai precisar entrar em detalhe nele agora, tá certo? E nós vamos dar continuidade, onde iremos falar aqui sobre o efeito estufa. Mas o que é isso hoje, nesse vídeo aqui?
Sobre o efeito estufa. O que é o efeito estufa? O que acontece? O que é isso? Nós temos aí o Sol, nós temos aí o calor que escapa para o espaço, o calor refletido para a Terra, a radiação solar, a atmosfera e a radiação emitida sobre a forma de calor. Então, vamos dar uma olhadinha no que significa aqui a partir do próximo slide. Então, a radiação do Sol, gente, ela chega à superfície da Terra e aquece ela, vai aquecendo. E esse calor ele é mantido na superfície porque os gases de efeito estufa, eles funcionam como cobertor e não permitem que ele se dissipe. Em seguida, em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presente na atmosfera, ela é absorvida por processos naturais como a fotossíntese, que a gente estudou há poucos dias aí em ciências. E isso tudo acontece quando ele é bom. A radiação do Sol chega na superfície da Terra, o calor ele é mantido, tá, na superfície, porque os gases aí do efeito funcionam como cobertor, e acontece a situação de equilíbrio com a quantidade de gases de efeito presente na atmosfera e absorvida pelo processo natural, como a fotossíntese. Mas ele também pode ser mau, esse efeito estufa, pois a má fama do efeito estufa vem da ação do homem. Como assim? O homem poluindo, o homem liberando gases tóxicos, tá? Que emite mais gás carbônico, então aí os carros vão estar emitindo gás carbônico. Então, quanto mais carro tiver na rua, quanto mais moto tiver na rua, quanto mais fábricas estiverem queimando, mais gás carbônico vai vir para a nossa atmosfera e outros gases tóxicos que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura ela vá se elevar e a poluição ela vai estar ali se concentrando. Por isso que muitas vezes aí o pessoal tem doenças respiratórias por conta disso. Não por conta do efeito estufa quando ele é bom, e sim quando ele é mau, devido aos gases poluentes que o homem emite aí na atmosfera. Então, como essas fábricas aqui poluindo, o gás carbônico que sai do carro. Então, os raios solares, gente, quando ele aquece a superfície da Terra, observando aqui esse desenho, que irradia parte do calor da atmosfera. Então, alguns gases presentes na atmosfera, principalmente o gás carbônico e o gás metano, ele mantém parte do calor irradiado pela superfície, mantendo o planeta aquecido. Mas só que estão emitindo gases carbônico e metano demais e acaba sendo mal, né, para a gente. E esse aquecimento natural do planeta, em decorrência da retenção do calor da atmosfera, se dá um nome aí de efeito estufa. E é um fenômeno natural que mantém a temperatura do planeta em condições ideais à vida. Só que se continuarmos poluindo, queimando, fazendo o que tem, como essas fábricas aqui, acabará sendo mal para a nossa saúde. Caso o efeito estufa não ocorresse, a temperatura da Terra seria muito mais baixa, dificultando o desenvolvimento de diversas formas de vida que a gente conhece. Então, é necessário que haja esse efeito estufa, só que com cautela, não tanto como a gente tem a ver aqui o pessoal poluindo, né? E o aquecimento global é o efeito estufa. O aquecimento global, ele aumenta a temperatura, como eu falei agora para você, não só numa zona específica, mas em todo o planeta. Ele não está localizado somente no Brasil, e sim no planeta todo. E devido ao uso de combustíveis fósseis e outros processos de nível industrial, que levam à acumulação da atmosfera de gases propícios ao efeito estufa, tais como o dióxido de carbono, o metano, o óxido de azoto e os CFCs. Então, a gente tem que ter cuidado aí, não estar utilizando demais esses gases, tá? Como esse dióxido, esse óxido de azoto, esse CFC. Quando tem gente que vai comprar aqueles desodorantes de spray, tem que ter bastante cuidado, porque se tiver muito CFC, ele vai estar lhe prejudicando, tá?
Então, o gás carbônico permite a passagem da luz do sol, mas retém o calor por ele gerado. Então, a gente tem que ter aí bastante cuidado nessa hora para a gente não estar aí misturando e estar se prejudicando. E o aquecimento causa aí, ó, emissões de gases poluentes e o desmatamento. Então, vamos ver o que o aquecimento global e o efeito estufa pode estar causando. Então, o aumento do nível dos oceanos, com o aumento da temperatura do mundo, está em curso o derretimento das calotas polares. E aumentar aí o nível da água dos oceanos pode ocorrer futuramente a submersão de algumas cidades litorâneas. Então, se as geleiras começarem a continuar aí derretendo, algumas cidades do litoral, elas vão sumir. Então, o crescimento e surgimento de deserto, o aumento da temperatura vai provocar a morte de várias espécies de animais, vegetais, desequilibrando aí vários ecossistemas. E somando ao desmatamento que vem ocorrendo principalmente em florestas de países tropicais, como o Brasil, países africanos, e a tendência é aumentar cada vez mais as regiões desérticas do nosso planeta. Então, a gente tem que ter cuidado aí com esse aquecimento global. A gente não pode estar aí desmatando, a gente não pode estar queimando. E algo, infelizmente, que está acontecendo aí, principalmente nessa época de agosto, setembro, acontece muitas queimadas, porque em alguns estados, em alguns locais, aí ficou bastante seco. Então, qualquer coisinha já começa a pegar fogo. Então, lembra quando a gente estudou lá em História, no começo da invenção do fogo, que eles ficavam observando um raio, às vezes um raio, alguma coisa, vem e acaba pegando fogo ali, batendo naquele mato seco e acaba aqui queimando, né? Acaba ali acontecendo um incêndio. Então, as consequências aí da temperatura média do planeta, que é chamada de aquecimento global, e de acordo com os pesquisadores, o aquecimento global pode contribuir para o aumento da ocorrência e a intensidade de ciclones e enchentes, o derretimento do gelo, que levaria os níveis do mar oceano, a expansão de áreas desérticas, ou seja, vai aumentar essa área deserta, mudanças nas condições do habitat de animais do planeta, podendo aí causar a extinção da espécie, e mudança no padrão climático mundial. Então, a gente tem que estar aí tendo bastante cuidado, porque algumas atividades industriais, especialmente queimadas, é o que tem contribuído para a elevação da temperatura do nosso planeta. Então, a gente tem que ter aí bastante cuidado, tá de olho e tá tomando conta daquilo que é nosso. Porque essas atividades, elas emitem grandes gases de efeito estufa. E o aumento desses gases, infelizmente, na atmosfera, ele vai aumentar esse efeito, ou seja, ela passa a reter mais calor. É igual você tá você colocar uma plantinha dentro de um vidro com tampa. Então, você tampou, vai começar a suar ali, vai começar a criar o calor. Então, se você não abrir, ela vai acabar morrendo, né? Porque ela vai precisar do gás carbônico e jogar para fora o oxigênio. Então, ela vai estar ali com muito oxigênio e não tem como ela estar respirando, tá? E vamos mãos à obra agora na atividade. 30 minutinhos para a gente fazer essa atividade, tá certo? Então, preste atenção na explicação. A gente vai dar aqui agora para a explicação da atividade para vocês.